lê sua rolinha. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos esperar mais algumas pessoas se conectarem para a gente poder dar início aqui. Nós fizemos o teste e deu tudo certo lá, a conexão com o professor. Ele está se conectando mais uma vez. Professor, vamos só aguardar aqui mais a presença de algumas pessoas, tá bom? Esperar mais um minutinho aí, a gente já se conecta. Eu tô aqui, tô lá. Aguarda só um pouquinho. Na próxima vez a gente coloca uma música de fundo aqui para esse momento de aguardar ser mais interessante. Boa noite a todos. Marquinhos, Dino, professor Edu Gomes, nome artístico, CK Portugal, Goiaba, boa noite, Ana, do Edu. Então hoje é a nossa terceira live, né, de entrevista, de conhecer as pessoas que fazem parte do nosso projeto, Brincar Poeira, colaboradores, parceiros, amigos. Então, essa série de live, além de ensinar e a gente aprender muitas coisas, é para todo mundo poder conhecer quem são essas pessoas que estão com a gente, apoiando o nosso trabalho, acreditando na capoeira como ferramenta de transformação, de inclusão. A gente está com a presença também dos amigos aqui, Alecrim Móveis Criativos. Bem legal, pessoal, viu a presença de vocês, Lucas, Formando Marujo, grande amigo, saudade. Então, pessoal, a gente vai estar convidando agora o professor Eduardo Gomes, tá certo? E só falar que esse projeto Brincar Poeira é uma extensão do nosso programa EVEC, né? O programa EVEC é um dos eixos do nosso Centro Cultural Capoeira Água de Beber, né? Nós trabalhamos alguns eixos que são algumas orientações, alguns norteadores, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho de uma forma melhor e que a gente mesmo possa ter uma orientação de como trabalhar de uma forma mais completa. Nossa amiga Aline Long, grande abraço, amiga. Logo, logo é você, viu? Aguarde aí. Então vamos lá, vamos convidar aqui o professor. Ai, desculpa, pessoal. Eu espirrei no cotovelo, viu? Já tá. E a gente está se conectando com o professor. Olá! Boa noite, professor. Boa noite, João. Boa noite. Rapaz, É uma vocês já me satisfação. deixaram feliz, viu? É uma satisfação ter o senhor aqui, né? Professor Eduardo Gomes, Edu Gomes, é um parceiro nosso que a gente, desde o ano passado, a gente vem conhecendo mais, conhecendo o trabalho dele, mas parece que é uma amizade que já vem de muito antes, né? Muito tempo, né? Pois é, e assim, legal também que quem fez esse contato, né? Quem fez essa aproximação foi o nosso amigo que está aí, eu acredito também, o Davi, né? Ah, ele entrou agora aí, ó. Pronto, Davi Assum, grande músico, grande regueiro, né? Que se Deus quiser vai estar podendo ter uma conversa aqui com a gente também sobre a experiência dele. Então, professor, só falar uma coisa, esse projeto Brincar Poeira é uma extensão
do nosso programa EVEC. O programa EVEC é o programa Eu, Você, a Escola e a Capoeira, né? E o nome da nossa escola é o Centro Cultural Água de Beber. Então, nós trabalhamos alguns eixos que fazem com que facilite o nosso trabalho e facilite o entendimento das pessoas, né? Nós temos esse eixo que nós estamos trabalhando hoje, é o Capoeira Inclusivo, né? O SECAB Inclusão. Temos o SECAB Ambiente, que trabalha a educação ambiental, temos o Tambores de Dandara. Então, são muitas coisas, mas hoje o nosso tema aqui principal é sobre o SECAB Inclusão, né? Até o nosso tema com Aprendendo com a Inclusão. Então, a gente vai estar falando um pouco aqui do currículo do professor e depois a gente passa a palavra para você, tá certo? Show, obrigado, João. Valeu. Então, pessoal, boa noite. Para quem ainda não conhece a gente, nosso nome eu sou a Daimar Colombo, e João ele é o João Ferreira, João João Rups, conhecido. Então, como já ele falou, a gente faz parte da escola Centro Cultural Capoeira Água de Beber, e a gente está dando continuidade a uma série de live que está falando sobre a nossa escola, sobre o trabalho que a gente faz dentro do programa EVEC, Eu, Você, a Escola e a Capoeira. A gente faz o trabalho com as crianças e adolescentes. Hoje está aqui o nosso convidado especial, o professor Eduardo Gomes. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele e ele completa se tem necessidade. Então, ele é formado em Pedagogia da Universidade Federal do Ceará, tem pós-graduação em Neuropsicopedagogia pela FMB, tem curso de Libras pelo CREAS, um parceiro da gente também, e é professor efetivo da Rede Municipal de Fortaleza e atualmente é o coordenador pedagógico da Escola Municipal Bilíngue Francisco Suderland Bastos Mota. É isso aí. Pois então, professor, fique à vontade aí se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, se quiser falar um pouco do senhor. A gente tem essa temática aí, mas a gente gostaria de escutar um pouco aí da sua experiência, escutar um pouco de você. Fique à vontade. Massa. Primeiro eu fiquei muito feliz, João, quando João e Daimar, né? Boa noite. Boa noite. Eu fiquei muito feliz quando vocês estavam anunciando a live e falando assim, ó, da galera que é parceiro e amigo e por incrível que pareça, acho que é uma sintonia tão massa de pensamento que a gente realmente parece que já se conhece há muito tempo. E é muito, muito legal. E eu fui conhecer o projeto e cheguei encantado aqui em casa. E falei para minha esposa de tudo que a galera fazia lá e de tantas coisas. E ela ficou morrendo de vontade de conhecer também. Ela tá assistindo. E eu queria só agradecer essa parceria, porque vocês foram na escola, foram conhecer a escola Francisco Suderland também, a escola bilíngue. A gente vai falar mais já dela. E proporcionaram um momento encantador com a galera do Instituto Povo do Mar. Foi um momento mágico. Eu acho que talvez vocês não se lembram, mas teve um fato que aconteceu que foi uma criança que a gente tinha, que é a Lorena, e ela entrou na roda de capoeira e ela é surda, e ela entrou na roda e ela levantou e ela dançou e tudo aquilo. Eu me lembro da professora dela levantando da roda, assim, gritando e todo mundo assim, caraca, ficou maravilhado porque a Lorena se soltou na capoeira. Ela é super tímida e ela é super, assim, quietinha e tudo, e ela chegou lá e brincou. Então, se isso não é inclusão, o que mais pode ser, né? Eu acho que não tem. Professor, pode falar. Pode falar. Eu achei super interessante, dentro disso que o senhor lembrou, que eles ficavam, na medida do possível, né, tanto as crianças do Instituto como as crianças do Água de Beber que foram também, tentando se comunicar.
né? E aquela comunicação dava certo. Eles brincaram, eles jogaram basquete, jogaram capoeira, jogaram futebol, as meninas interagiram, né? Então, assim, realmente foi um momento muito bacana e que a gente espera, né, quando passar tudo isso que vai passar, a gente poder novamente ter esse encontro lá na escola, de você mais uma vez poder estar lá na nossa sede. E realmente foi bem marcante, foi bem legal esse momento. Foi fantástico, cara. E saudar a galera que tá assistindo aí, tá escutando a live, tanto a galera do Instituto, do Água de Bebê, que eu vi um bocado de gente ali. E também a Bilingue tá em peso, os profissionais aí da Bilingue estão em peso aqui, estão assistindo aí a nossa live. E agradecer e fazer uma saudação a todos os educadores, né, que nesse momento estão fazendo um esforço no Brasil todo, nesse momento de pandemia, estão fazendo um esforço, estão se reinventando enquanto educadores. Eu acho que todo mundo, né, João? Eu vejo as tuas lives, a galera da capoeira que eu acompanho também no Instagram, no Facebook, a galera se reinventando e jogando capoeira em casa e fazendo treino em casa, e os professores também se reinventando enquanto educadores e buscando o aluno, fazendo atividades. Cara, eu fico muito lisonjeado com o grupo que eu tenho, porque a galera está produzindo material, como é um material específico para o público surdo. A galera se reinventa e faz, busca vídeo, coloca legenda, coloca janela de libras, coloca... então, assim, a todos os educadores, a todos os colegas que eu sei que a Daimar também faz curso lá no CREAS do atendimento educacional especializado, né, Daimar? Vai ser nossa futura, quem sabe trabalhar lá na escola, seria uma maravilha. A todos os profissionais... Eu ia falar sobre isso, né? Esse momento que a gente está passando agora, desse se reinventar. Se para uma escola que não é bilíngue, que não, assim, que está nesse processo de escola inclusiva, está sendo um desafio. Eu imagino que para vocês, que tem uma série de alunos com diferentes condições, deve estar sendo um desafio mais, assim, maior ainda, né? E além disso, que é uma escola pública, né? Municipal, que tem mais dificuldade para acessar a internet, então é um desafio maior ainda. Então, assim, eu quero parabenizar de coração todo o esforço, todo esse investimento de tempo, de amor que os professores estão dando para chegar esses conhecimentos para as crianças. E também, assim, está sendo um desafio para o professor também de conhecer outra ferramenta que a gente não tinha esse costume de utilizar. Sim. Assim, vamos contextualizar a galera do que é a escola, né? Porque às vezes fala bilíngue e muita gente passa lá na frente da escola e pergunta e fala assim, é português e inglês, é português e espanhol? Mas não, na realidade é bilíngue porque a gente trabalha, o sinal da escola, né? A gente trabalha com a segunda língua oficial do Brasil, né? Que é a Libras. Então a gente tem a característica principal que torna a escola uma escola específica, justamente a Libras como disciplina, como língua de conversação no ambiente escolar e como língua transdisciplinar de todo o processo pedagógico da escola, né? Então é isso que dá esse grande diferencial. É uma escola dentro da rede municipal de Fortaleza que tem mais de 200 mil alunos. É uma escola única, só tem ela. Então é uma iniciativa muito legal. O que torna, assim, os nossos profissionais pioneiros, né? Assim, então, onde é que tem material? Onde é que tem isso? Onde é que tem aquilo?
tem que se reinventar. Então, a gente tem todas as dificuldades, sim, de uma escola pública que está numa área próxima a uma área de risco. A gente tem alunos de diversas condições sociais, mas a grande maioria passa por dificuldades financeiras, socioeconômicas, né? Estão expostos a várias dificuldades. E a gente, contudo, eu digo que eu sou um privilegiado, no sentido de eu ter uma gestora eu tenho uma gestora, que é a Marta, que é a diretora da escola, que tem uma vasta experiência e é uma pessoa muito centrada, que confia muito na gente, assim, então que dá uma liberdade pedagógica muito legal. E eu tenho professores que vivenciam a causa, né? O Davi, que fez esse contato com a gente, os pais do Davi são surdos, né? Ele é um artista que hoje ele se lançou ele já tem um nome dentro do cenário musical do Ceará e do Brasil, e hoje ele se lançou como cantor bilíngue também. Então ele tem todo um envolvimento na causa. Eu tenho professoras que têm filhos surdos, tenho professores que já foram do atendimento educacional especializado, tenho professores que já buscaram, que estão nas escolas, que entraram como assistente, hoje são professores regentes, que buscaram se especializar, que buscaram se apropriar da metodologia. Eu tenho professores intérpretes. Então, quanto à questão do profissional, eu sou muito tranquilo com relação a todo esse movimento de abraçar a causa e esse movimento de se reinventar. Eu acho que é uma coisa natural da gente, né? Por isso que eu acho que é tão natural. Quando o Davi falou, por exemplo, assim, tinha o João para ir, e todo esse movimento da capoeira e tal, a gente gosta tanto, e eu acho que esse público, o público surdo, e o público da criança com deficiência, ele tem tanta necessidade dessa questão do acesso à cultura, do acesso à coisa boa, do acesso ao novo, do acesso ao diferente. E eu me lembro de eu falando com o João. Você lembra, João, que o João falou, olha, a gente queria, mas a gente não queria atrapalhar. Eu falei, atrapalhar, João? Atrapalhar nada, cara. Me diz quanto tempo você quer, a gente quer interagir, a gente quer mostrar e tudo. E os professores ficam muito felizes, eles abrem o tempo pedagógico deles, assim, eles valorizam demais essa interação. Então, é um desafio, esse momento é um desafio, mas talvez o maior desafio seja essa falta de acesso, de condições financeiras do acesso à internet. Mas aí a gente está tentando, a gente liga para a casa do aluno, a gente manda atividade por WhatsApp, a gente manda atividade por e-mail, a gente tem Drive que fica todas as atividades arquivadas, e a gente bota por vídeo, a gente faz janela de Libras, a gente tem feito um esforço, os nossos professores um esforço assim que eu não tenho como agradecê-los, assim. É uma coisa que é da responsabilidade profissional deles mesmos, tá? Professor, quando eu fui na escola... Sim. A gente anotou aqui. Anotou? Quando eu fui na escola a primeira vez, eu já percebi que era uma escola diferenciada, né? Porque a gente vê pelo tratamento que os professores têm com os alunos, né? Eu não chamo nem assim, porque a gente sabe que existem os professores e existem os educadores. E isso que vocês estão fazendo nessa dificuldade que nós estamos passando, porque isso vai passar, é você realmente gostar do que faz e ter preocupação com os alunos, preocupação que realmente eles estão aprendendo, preocupação que as informações cheguem até eles, né? Então, assim, desde já eu convido as pessoas que possam conhecer a escola, que realmente assim, é um espaço muito bacana, né? Um espaço muito legal. As pessoas, assim, recebem você como se você já tivesse indo ali há bastante tempo,
né? Então, assim, uma coisa que a gente fala, que o senhor falou também, é a questão da renovação, porque eu acredito que esse momento agora é de renovação, de se reinventar, né? De se reinventar, de se avaliar, né? E assim, você criar, você poder buscar dentro de você e você poder procurar dentro das dificuldades a sua criatividade, né? Porque assim, quando eu fui lá na escola, eu gosto muito de trabalhar a musicalidade, né? E nós sabemos assim que lá existem crianças que são surdas, né? E existem crianças que não são. Então, mas a minha vontade era que todos pudessem compreender a minha mensagem. Então, eu achei que foi super legal porque eu procurei me reinventar e me adaptar àquele momento, né? Eu quero mandar aqui um abraço também para a nossa psicóloga Érica Arruda, que está aí, a nossa próxima entrevistada, que será a Rosângela Lira, lá do CREAS. Grande abraço, abraço para todos. Um abraço para o nosso mestre Roberto, que está aí também. Um abraço para todos, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, tá bom, papo? Fizeram uma pergunta agora, professor, de quem foi o fundador da escola bilíngue, né? E também o senhor fala um pouco quando você percebeu essa necessidade de trabalhar com inclusão, assim, de você achar assim, pensar, caraca, o mundo está precisando de inclusão, eu vou por esse caminho. Então, falar um pouquinho sobre isso e também falar, gente, que a escola é uma escola de tempo integral. Os alunos lá têm comida, passam um tempo lá de manhã até 4 horas da tarde. Sim. Tem o almoço. Fala um pouquinho também sobre isso. Pronto, vamos nessa. A escola ela foi inaugurada em 2015. No segundo semestre de 2015, é uma escola nova, né? Vai fazer 5 anos, e ela recebeu o nome de surdo, que era muito atuante aqui na associação, que é o Francisco Suderlan. Ele já é falecido. Na época da inauguração da escola, o filho dele esteve. O primeiro diretor da escola era surdo, né? E muitos professores, a gente já passaram pelo quadro de professores, vários professores surdos também. A gente tem funcionários surdos, o técnico de informática é surdo, a gente tem as meninas da limpeza, que tem uma menina que é da limpeza, que são surdos, que é surda também. Ela é uma escola que funciona em tempo integral, né? E ela tem um diferencial, né? A gente tem 2 diferenciais. Aliás, a escola ela é meio única, assim, porque ela tem vários diferenciais. A primeiro, questão de ser uma escola bilíngue e a gente ter educação infantil. Então, a gente recebe crianças da educação infantil, do infantil 4, infantil 5. Então, a partir de 4 anos, a gente já está recebendo. E aí, lá na educação infantil, a gente também faz a estimulação em Libras. Não é exatamente uma disciplina, mas já começa a estimulação lá na educação infantil, e depois eles já ficam, a gente faz o processo de transição para que eles venham para o ensino fundamental. Então eles entram às 7h30 da manhã e ficam na escola até as 16 horas. Lá a gente tem, as crianças da educação infantil fazem 4 refeições durante o dia. As crianças, elas têm uma refeição antes de sair, e as crianças do ensino fundamental, elas têm 3 refeições por dia. A gente tem também lá na escola projeto pioneiro, assim, dentro das escolas municipais de Fortaleza, e por conta da particularidade, a gente foi abraçado pela FETRIES, que é o mesmo projeto que tem nas areninhas de Fortaleza. Então, a gente tem um educador físico, a gente tem um estagiário de educação física que acompanha todas as nossas crianças em todos os momentos de intervalo, segunda, quarta e sexta. Então, a gente tem lá todas as modalidades esportivas, a gente tem basquete, a gente tem handball, a gente tem futebol, a gente tem badminton, a gente tem várias modalidades esportivas, inclusive a educação infantil.
é atendida também por esses profissionais de educação física, que é importantíssimo nesse período de desenvolvimento da criança, da sua coordenação motora ampla, da sua lateralidade, toda a sua noção espacial da situação. E aí, a partir de 2015, a escola vem funcionando dentro da rede municipal de Fortaleza, né? A gente recebe crianças de várias regionais, vários espaços. Eu vim para a escola, eu e a Marta, a gente chegou, que é a diretora, a gente chegou em 2017. A Marta chegou em julho, eu acho, junho, julho, e eu cheguei em setembro de 2017 na escola. Inclusive, só um parênteses aqui, esse projeto do Atleta Cidadão, o nome do projeto que a gente tem na escola, foi a Jéssica, ela está assistindo aí a live, da Jéssica Cioli, que nos deu todo que era participante do projeto, que foi lá para a escola e tudo, e nos deu todo esse bizu para que a gente conseguisse esse grande benefício para as crianças, né? E a gente conseguiu, galera, o Ítalo, Débora, Wesley, que são pessoas maravilhosas que a escola ganhou, que trabalham em prol do aluno, e isso é fantástico. E aí a escola tem, a gente já chegou, já tinha uma caminhada, já fui professor do atendimento educacional especializado, a minha esposa também é professora do atendimento educacional especializado. A gente tem esse vínculo, acho que desde que a gente entrou na Prefeitura Municipal de Fortaleza, na rede, de que a gente chegava na sala de aula e dava uma inquietação da gente olhar aquele aluno ali, o aluno com paralisia cerebral, o aluno com autismo, o aluno com uma deficiência motora, um aluno com surdez, um aluno assim. E a gente ficava assim e falava, meu Deus, o que eu vou fazer para esse aluno? Como eu posso ajudar? Eu preciso compreender para poder ajudar. Né? E aí a gente começou a buscar isso de tentar entender, de tentar fazer o melhor dentro daquilo que é possível para a nossa realidade. Eu acho que isso sempre foi um anseio da gente, assim, fazer o melhor com aquilo que eu tenho na mão. Né? A gente sabe das dificuldades, vocês mais do que eu, assim, também estão nesse movimento. Tem um instituto que é mantido pela coragem, pelo sangue, pela grana, assim, que sai do bolso. Né? Com certeza. Eu sei disso, eu visitei o projeto, é fantástico. A gente conversando com o Dino, né? Com os do projeto também, e eles contando como é que é tudo aí, a gente percebe do amor, né? Então é isso, eu acho que é muito parecido. A gente tira do bolso, né? E eu vejo todos os professores de lá. E todos os professores, eu acho que do atendimento educacional especializado, de todo mundo que vai para essa inclusão, busca o caminho da inclusão, é meio que um apaixonado, né? Assim, é uma galera que tira grana do bolso para comprar material, que tira tempo, que deixa de estar com a família, que deixa de fazer, assim, eu acho que é meio que o sentimento é o mesmo que te alimenta quando tu vai dar aula no projeto. Eu acho que é muito parecido. O senhor falou tudo, viu? Tem até o nosso amigo aí, Mestre Roberto, ele tá aí, que depois eu vou ter que fazer com que vocês dois se conheçam, porque ele faz muito isso mesmo, né? E uma coisa que o senhor falou que é bem importante, que nós da capoeira, nós vimos esse, como é que se diz, esse chamado para o aprendizado. Porque como eu posso dizer que a capoeira é inclusiva, se eu não sei como receber essas pessoas? Eu tenho que saber, eu tenho que aprender e ver qual a necessidade de cada pessoa para que eu possa fazer um trabalho de verdade, um trabalho que possa trazer um aprendizado para eles. Então, assim, foi uma vontade nossa, está sendo uma vontade nossa, né? Por isso a gente foi à escola, por isso a gente está aqui com o senhor também, sempre aprendendo para que nós, do Centro Cultural Capoeira Água de Beber, a gente possa aprender mais e mais a trabalhar com todos os públicos. Massa. Eu vi aqui uma pergunta
do Dino, inclusive, que ele fala da questão da escola, da procura de vagas. Assim, depois de uma luta desde 2017 que a gente está lá, depois de muita conversa, depois de muito diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, a gente conseguiu um diferencial no atendimento da criança surda, né? Primeiro que a gente tinha uma dificuldade de que o aluno, a matrícula era exclusiva do aluno surdo, então a gente tinha uma dificuldade. Porque às vezes a mãe tinha mais de um filho e aí ela tinha um filho ouvinte, um filho surdo, e a escola do filho ouvinte era mais perto de casa, e aí o filho surdo tinha que ir para a escola e a gente não recebia. E aí a gente conseguiu agora, desde 2018, a gente conseguiu receber tanto o aluno surdo quanto o seu familiar. E aí ficou, assim, para a gente foi maravilhoso, porque a gente pôde tanto ampliar a comunicação do aluno, então o aluno vem para a escola, aprende, a gente recebe alunos, eu estou vendo uma outra pergunta aqui, falando da questão da alfabetização na Libras, então ela começa a estimulação, tem crianças que já chegam sabendo sinalizar, sabendo se comunicar em Libras, tem crianças que vão realmente aprender, tem crianças que vão melhorar, então é muito variado a forma com que a gente recebe, mas e aí a gente conseguiu, garantindo essa matrícula também do familiar, a gente conseguiu garantir uma propagação muito maior da Libras. Então o aluno ele vai aprender e o familiar dele vai aprender, e quando ele chegar em casa, ele vai ter com quem conversar. E aquela criança que está ali aprendendo, ela acaba servindo como intérprete para o outro. Então a gente viu, através do relato de alguns pais, de relatos de familiares que chegaram lá na escola, assim, professor, eu vou começar a fazer Libras porque o fulano está me ensinando e eu estou conseguindo me comunicar com o meu filho. Porque o meu filho surdo foi e o ouvinte foi. Então, agora quando ele sinaliza, ele chega, pai, ele quer a água. Ou pai, ele quer ir ao banheiro. Pai, ele está pedindo isso. Isso está me inquietando tanto que até eu vou tentar aprender também. Isso foi muito legal, essa conquista que a gente teve com o pessoal da Secretaria de Educação. Né? Foi muito bacana. E aí, assim, tem esse diferencial. O surdo e o familiar dele, ele não obedece a questão do calendário específico de matrícula. Ele pode chegar, a gente faz a matrícula dele. A gente, então, assim, dentro da limitação, da distância, a gente tenta realmente atender e auxiliar, né, da melhor forma. Justamente eu ia falar isso, que quando o irmão chega lá na escola, que aprende Libra, termina sendo, assim, um divulgador da inclusão, né? Ensinando para os pais procurando profundizar mais nesse conhecimento. E uma coisa que eu acho legal assim, o CREA-S, que tem vagas para família de pessoas surdas. Então, assim, eu acho isso fantástico do CREA-S, porque tem para a professora, a comunidade de família com pessoa surda e tem para outros profissionais, né? E eu acho isso incrível. Cada vez a gente assim, abrindo a mente para a inclusão, abrindo os braços e o coração para a inclusão. Professor, uma coisa para o senhor esclarecer. Como é feito, como é essa pedagogia bilíngue de Libras e no ensino, certo? Assim, tem uma matéria específica, as crianças, enquanto estão assistindo às aulas, o professor vai fazendo a sinalização.
Como fale um pouquinho de como é esse processo de pedagogia bilíngue. E também falar um pouquinho, o professor falou dessa atividade que é feita lá na escola. O senhor falar um pouquinho de como é feita essas atividades com a lei 10.639 e a lei 11.645 a lei de ensino indígena e afro-brasileiro nas escolas e tudo. Pronto. A escola, por ser uma escola de tempo integral, ela tem uma estrutura curricular ampliada, né? Então, a gente tem todas as disciplinas da BNCC, todas, né? Português, matemática, história e tal. E a gente tem também uma parte diversificada de disciplinas. Então, muitas vezes, algumas pessoas têm dúvidas com relação tipo, é uma escola de tempo integral, então a criança vai, estuda de manhã e de tarde ele fica brincando, ou pensa que são atividades recreativas, e não. Na realidade, ele tem, durante a semana, ele tem 35 horas aula. Então, ele tem mais ou menos 7 horas aulas por dia. E em meio a essa carga horária toda, os alunos eles têm uma disciplina específica de Libras. Então, dentro do currículo dele, ele tem uma carga horária específica realmente de Libras, mas também tem o professor, todos os professores de lá, além da presença do intérprete, nós temos na escola um intérprete de Libras, nós temos professores intérpretes, né, e todos os professores têm proeficiência em Libras, né? Todos os professores têm. Então, ele está lá, o professor está dando o conteúdo de português, dentro do planejamento dele, já foi todo pensado para alcançar, para tentar alcançar a heterogeneidade que ele tem dentro da escola, dentro da sua sala. Então, ele tem público ouvinte, ele tem o público surdo, né, aquele surdo profundo, ele tem o público surdo que tem só a deficiência auditiva. A gente ainda tem na escola a surdez com outras comorbidades. A gente tem na escola crianças que têm transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. A gente tem na escola alunos com síndrome de Down. Então, a gente ainda tem todo esse público. Então, o planejamento do professor ele tem que ser algo extremamente versátil, né, flexível nesse sentido, buscando essa sensibilidade. Então, ele está lá, o professor ele está até a posição das cadeiras, o material que ele vai utilizar dentro da sala de aula, o aporte visual que é muito importante para o surdo, né, ele ter aquela questão do recurso visual, ele poder ver, ele poder ter esse recurso visual é muito importante para que ele possa aprender. Então, quando o professor está planejando as atividades dele, ele para aplicar na sala, ele tem que fazer toda essa reflexão antes da ação, né? E ainda está preparado para surpresas, né? A gente que é professor sabe muito disso. E a gente planeja aquela aula, pensa no recurso, imagina tudo e tal, e chega na hora não funciona muito, né? E aí o aluno não responde da forma, ou então responde além, né, do esperado. Eu acho que é muito por aí o que a gente tem da questão do currículo. Eu me fugi um pouquinho a outra pergunta, Taimar. Pronto. A outra pergunta foi como vocês trabalham a lei 10.639 e 11.645 lá na escola. Assim, mais ou menos como é trabalhado. Faço essa pergunta por quê? Porque quando a gente foi convidado para fazer essa vivência lá de capoeira, foi o dia da consciência negra, foi? O dia da consciência negra.
Então, eu tô querendo saber mais ou menos quais são assim, essa atividade, como vocês trabalham essas leis. A cultura indígena e a cultura africana e afro-brasileira. Pronto. Dentro dessa parte do currículo, por exemplo, da parte diversificada do currículo, a gente tem 4 disciplinas. A gente tem a aprendizagem orientada, que é, vamos dizer assim, é um reforço dentro da própria escola. Então, assim, o professor da aprendizagem orientada, que é uma disciplina da parte diversificada, ele entra em contato com o professor de português da BNCC toda, e eles trocam figurinhas. E aí o professor, ele informa para o outro, olha, o fulano está com dificuldade nisso, está com dificuldade naquilo. E nos momentos da aprendizagem orientada, é feito vamos dizer assim, um reforço, um trabalho em cima das dificuldades do aluno. E a gente tem a disciplina de TICS, que é uma tecnologia da informação e de comunicação. A gente tem uma disciplina de direitos humanos, que é algo que é fantástico, que é inclusive dada pelo professor Davi, que está aqui assistindo a gente. E aí o protagonismo em direitos humanos, o Davi, ele trabalha muito nessa parte da inclusão, dos direitos, do respeito às diferenças. É muito engraçado que, por exemplo, às vezes a criança chega e ela tem um implante, né? E ela chega lá na escola, a mãe, eu acho que tanto que ela já passou em outras instituições de bullying e tal, a mãe chega preocupada, a gente fala, olha, mas ele usa um implante, será que as crianças não vão quebrar ou não vão, né, vão mangar do meu filho? E a gente olha assim, as crianças, o normal lá, aquilo lá para eles é normal, é usual, é do dia a dia, então o surdo, o ouvinte, o que está implantado e tal, então para eles é muito, muito normal. E o professor Davi, ele trabalha isso muito bem, na disciplina de direitos humanos e protagonismo. Mas tem uma disciplina, falando desse que você repassou para a gente, que são chamadas de disciplinas eletivas, João. Essas disciplinas eletivas são muito legais, porque são projetos semanais que a gente traz. E a professora da disciplina que eu vou falar, ela está assistindo também a gente, que é a Aninha. Essa disciplina, ela proporciona ao professor elaborar projetos e ele pode tratar a temáticas diferentes. Então, a gente já teve jogos ao redor do mundo, a gente tem um blog que nasceu lá nessa disciplina eletiva, que é o blog Gazeta Bilíngue. Inclusive, a Sarinha, que está aí assistindo também, era a nossa intérprete quando nasceu o blog. Ela auxiliou demais a gente na produção do material do blog. Por exemplo, esse blog ele é completamente acessível a Libras e tem conteúdos que são produzidos pelos alunos. E aí a gente já teve, por exemplo, nessa disciplina, uma disciplina de cultura africana, inclusive foi um dos motivos do João ter ido lá a primeira vez, né? E a gente está tendo agora, tivemos no ano passado uma disciplina de cultura indígena. E na abertura dessa disciplina, por exemplo, a professora Aninha, o professor Davi foram até lá na tribo, lá em Maracanaú, trouxeram os representantes da tribo. Acho que a filha do cacique era surda, já tinha estudado lá no ICES e tinha conhecimento de Libras. Então eles chegaram, fizeram um momento de vivência, foi um momento riquíssimo para os meninos, né? Foi um momento maravilhoso e eles puderam aprender muito ao longo de 6 meses. Eles vivenciaram desde a cultura, a comida, a dança e muitos elementos da cultura indígena, da cultura afro,
Atualmente a gente estava com a cultura nordestina, então trabalhando somente a cultura do Nordeste, a música, a xilogravura, a comida. Então a gente tem essa possibilidade de trabalhar esses diferenciais. A gente até recebeu uma galera da capoeira também, uma outra galera que estava pensando em fazer uma disciplina de capoeira. O que é que tu acha, João? Tu acha que dava certo? Com certeza, né? Com certeza dá certo. E acho legal isso aí que o senhor está falando, senhor, porque nós, dentro do Centro Cultural Capoeira Água de Beber, como eu falei, a gente trabalha em temáticas, né? E alguns eventos passados nós já estamos no 5º Brincapoeira, se Deus quiser, a gente vai estar conseguindo fazer o 6º esse ano. E se eu não me engano, no 3º a gente trabalhou com a xilogravura, né? É nesse aqui. Sim. No 4º. Foi literatura de cordel. Então, assim, foi um trabalho de resgate também, porque muitas crianças não conheciam. E a gente teve a sorte e tem de um aluno nosso, o pai dele ser escritor de literatura de cordel, e essa criança mesmo, ele lançou um livro, né? Então, no nosso evento anterior, ele pôde fazer a exposição de várias literaturas de cordéis, do livro que ele mesmo escreveu. Então, assim, essa é uma preocupação nossa também, de fazer o resgate, né, da nossa cultura. Né? Porque eu digo muito assim, é muito legal a gente saber da cultura dos outros, mas a gente tem que saber da nossa, né? Uma árvore sem raiz não fica em pé. Então, a gente tem que conhecer da nossa cultura. O nosso mestre colocou, acho que uma pergunta aqui, ou foi uma fala, deixa eu ler aqui um momentinho, professor. A capoeira, dentro dos seus valores civilizatórios da cultura afro, esses atores, eles são pedagogia inclusiva. Nesses valores é aplicado os direitos humanos de todas as formas. Bem falado, mestre. Grata aí. Perfeito. E assim, João falou do evento que foi sobre literatura de cordel. E a gente tem, tipo assim, como padrinhos, né? Cada evento a gente tem pessoas assim, que a gente tem como referência. E nesse evento, nossa referência foi o Bully Bully, da Bahia. Um cordelista, músico bem reconhecido. E o mestre Gaio, que ele é da capoeira e é cordelista. E ele passou mensagem para as crianças. Foi assim, muito legal as crianças interagir com esses personagens. E no evento do ano passado, que foi de inclusão, assim, os padrinhos, por assim dizer, foi o CREAS e a escola, porque a gente teve esse contato das crianças ir até a escola, porque realmente o que fez a gente acordar mais ainda para a inclusão foi quando a gente começou o curso de Libras no CREAS. E no meu caso, o atendimento especializado, educacional especializado. Então a gente acordou mais ainda nesse mundo da inclusão. E a gente quer transmitir o que a gente está conhecendo para as crianças, né? Para abrir o mundo deles desde pequeno, para a inclusão. E assim vem sendo muito legal. O nosso filho, que tem 3 anos, ele já sabe muitos sinais, ele fala as cores, fazendo sinal, a água, a mamãe, muita coisa ele já sabe. E muitas das crianças, nossos alunos, passam tudo isso que aprendem com a gente para os pais e a família. Eu quero até fazer um convite aqui, pessoal, porque assim, eu fiz 3 níveis, né? 3 níveis básicos do curso de Libras. E quando a gente começa a compreender, quando a gente começa a conseguir se comunicar com as pessoas, a gente fica assim encantado. E assim, dentro da capoeira mesmo, nós fizemos várias brincadeiras lá no Instituto Povo do Mar, nas escolas que eu trabalho com a capoeira, a gente ensinando as crianças, né, os animais, os números, e nós criamos várias brincadeiras dentro da linguagem de sinal. Então, assim, indico, né, quem quiser conhecer o CREAS depois que tudo isso passar, porque até na sexta-feira, mais uma vez, a gente vai estar aqui com a nossa Rosângela Lira, grande amiga nossa, que vai estar falando um pouco sobre o CREAS também. Convido vocês a conhecer e convido vocês mais uma vez para irem à escola, porque é algo assim fenomenal e maravilhoso. Professor, a gente está querendo que o senhor fale um pouco
sobre a sua experiência no evento da gente, que foi o dia que a gente foi lá para a escola e o dia que o senhor foi conhecer a nossa sede e o tema que foi falado, qual foi o que você percebeu na nossa sede? Eu acho que, como eu falei para vocês, eu acho que a gente acaba sendo atraído pela temática e dentro da inclusão a gente começa a procurar os pares, né? E o professor Davi, ele tem uma capacidade muito bacana de agregar. E aí ele tem, por conta dele ter muitos contatos artísticos e tudo, eu acho que até alguém fez uma pergunta com relação à produção cultural de Fortaleza para o público surdo. Geralmente, quando tem essas possibilidades em espaços aqui de Fortaleza, a gente tem ido muito, a gente faz questão de proporcionar aos alunos. Então, a gente já conseguiu que eles visitassem a Caixa Cultural, Dragão do Mar. Eles já participaram com a professora Débora, lá do Atleta Cidadão, dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos de Fortaleza. Eles participaram de torneios de futebol para alunos surdos e de vários eventos culturais. Então, assim, sendo um evento cultural de algo tão importante, tão sublime, tão completo, assim, como a capoeira, como quando o Davi, eu me lembro quando o Davi chegou e perguntou, e a gente já estava fazendo a disciplina letiva, a gente para tudo e fala assim, Davi, manda trazer. Davi chega para mim e fala assim, Eduardo, cara, tem uma oficina e tal, e é assim, assim, assim. A gente, cara, manda trazer, é legal. Eles têm que ver o mundo. A galera que mora, às vezes, na comunidade, que só conhece aquele nicho da comunidade, vamos, deixa ele ver o mundo, cara. E aí, assim, receber vocês foi fantástico. E eu achei legal que algumas pessoas que estavam lá com vocês, da equipe do Instituto, quando chegou lá, e tanto dos alunos, mas era alguém que estava trabalhando lá com vocês, eu não me recordo quem era. Ele fez o seguinte comentário: quando a gente botou todo mundo na quadra, a gente botou todo mundo para brincar e tudo, levou os alunos e tal, começou todo mundo a brincar, ele olhou para mim e falou assim, professor, não dá para saber quem é surdo. E eu achei fantástico esse comentário, porque a criança, ela se entende. Criança é mágico, cara. A criança é uma coisa diferenciada. Por isso que eu acho que o grande mestre da humanidade fala assim, que a gente tem que ser igual aos pequenos, porque eles se resolvem, eles se comunicam, eles brincam, eles interagem, eles procuram meios de se ligar e não de se distanciar. Coisa que a gente faz com muito mais facilidade, a gente adulto, né? A gente perde isso. E foi muito legal receber. Foi muito legal aquele momento que a gente fez antes, né, João? De falar um pouco da linguagem com o intérprete lá. A gente fez a brincadeira, a dinâmica. As dinâmicas e tudo. Então foi muito, muito legal. Então é fantástico a gente ter essa possibilidade de estar fazendo alguma coisa para essa galera. Eu acho que eu falo muito, eu cito muito o Davi, porque o Davi, ele é aquele cara que tá ali do lado, né? E a gente conversa muito, troca muita ideia. E eu falo assim muito pro Davi, eu falo, Davi, o que é pro aluno, a gente faz. É obrigação nossa. A gente tem que parar e fazer. Para eles, a gente para tudo e faz. E foi um prazer, cara, assim, eu acho que o Instituto de Capoeira tem
que abra suas portas. Eu acho que faz esse movimento de compreensão do outro, de parar. Olha que movimento fantástico. Você Professor, para. isso aqui é bem importante o que o senhor vai falar. Então, a live vai encerrar, porque já deu a hora e a gente vai iniciar de novo, tá bom? Desculpa cortar assim. Professor, guarde aí na memória, porque pode cair de uma vez. Mas a gente vai sair e a gente volta, tá bom? Mais uns 10, 15 minutinhos, dá pra você? Show, tranquilo. A gente vai concluir, vai ficar guardado aí por 24 horas e a gente entra de novo. Volta com a gente, viu? Segura aí, professor.